Mas vamos lá para a palavra. Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. A presença do Senhor está aqui nessa manhã de hoje. Como o pastor Marco disse, nós não temos nada para te oferecer, a não ser a presença do Espírito Santo. Nós não temos prata, nós não temos ouro. Mas o que nós temos e buscamos, isso nós te apresentamos, isso nós te dizemos, olha para nós. Levanta e anda. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo do Senhor nessa manhã de hoje. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: deixa eu ler na minha tradução aqui. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche seus olhos. Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nessa manhã de hoje, o Senhor disse que nós não podemos nos esconder dos Teus olhos, porque os Teus olhos revelam quem nós somos. Por isso, Senhor, que nessa manhã de hoje, possamos entrar, sim, Senhor, no Teu secreto. Mas que o Teu secreto não seja, Senhor amado, apenas momentos, mas sim seja, Senhor amado, uma constância na nossa vida, Senhor. Que possamos, ó meu Pai querido, sair daqui dessa manhã de hoje, sabendo quem nós somos, mas que possamos sair daqui curados, transformados, restaurados, cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó meu Senhor, transferir aquilo que nós temos. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, bem-vindo à casa do oleiro. Diga comigo assim: só eu estou na casa do oleiro. Não tem melhor lugar, meu irmão, para se quebrar do que senão na casa do oleiro. Então hoje é manhã de se quebrar, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor, o vaso se quebrou. Nós cantamos muitas vezes: quebra minha vida, me faça de novo, e aprendemos assim. Mas o texto diz que o vaso se quebrou. Essa atitude de se quebrar, meu irmão, parte de mim e parte de você. Sabe por quê? Que quando o oleiro começa a colocar a mão no vaso, se o vaso não estiver pronto, se o vaso estiver fraco, é lógico que o vaso ele vai se quebrar, porque o vaso ainda está sendo formado nas mãos do oleiro. E assim somos eu e você. Sabe que ele dizendo que o vaso se quebrou, interessante que diz assim o texto que ele não jogou o vaso fora, ele não jogou o barro fora porque havia se quebrado. Ele fez o vaso de novo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é o único que quando Ele olha para barro, Ele vê vaso.
Quando Ele olha para mim e para você, Ele não é como a gente muitas vezes julga pelo nosso padrão e não pelo padrão de Deus. Nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, essa não vale nada, essa não consegue, esse nem Deus muda. Alguém já escutou isso? Alguém já falou para você assim, menino, esse Deus nem Deus vai mudar. Eu já escutei várias vezes. Dentro da igreja, dentro da casa do oleiro. Lá atrás, dizia assim, esse nem Deus muda. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, ministrando a palavra com vocês. E vocês aqui, tantos testemunhos que nós temos aqui. Mas sabe por quê, meu irmão? É porque Deus, Ele olha para a gente de maneira diferente. Nós olhamos muitas vezes julgando as pessoas. Sabe qual que é o grande problema? É que a igreja pune para dizer que perdoa. E Jesus perdoa sem punir. E é isso que nós temos que entender, sabe, meu irmão? Que a gente tem que viver não segundo o nosso padrão. Porque o nosso padrão é julgar, o nosso padrão é olhar para o irmão e dizer, sabe, muitas vezes viver uma hipocrisia daquilo que nós cantamos ou daquilo que nós ministramos. Por isso que nós temos que estar sempre na casa do oleiro. Mas como o pastor Marco disse, e a preocupação é essa, nós recebemos a palavra aqui, mas quem nós somos lá fora? Porque aqui nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, aqui nós estamos, mas quem nós somos lá fora? Será que aqui nós somos um vaso? E lá fora nós nos tornamos a ser barro novamente, ou seja, esquecemos de tudo aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. A transformação na minha e na sua vida. Sabe, Ele pega aquele barro, diz a palavra, e Ele coloca, vamos lá, como é que faz um vaso, né? Ele vai lá e coloca água. Para quê? Porque tem barro que é ruim. Menino, tem barro que é ruim de manusear. Ruim é aquilo que eu estava falando aqui, sabe? Aquela pessoa que... esse aí não tem jeito não. Aí Deus vem com a água, vamos ver a água, vamos lá conjecturar a água do Espírito Santo. Vai lá e coloca a água. Aí o barro ele se torna mais maleável. Olha a palavra. Então a água do Espírito Santo, a água que vem do Senhor Jesus Cristo, a água da vida, aquele que bebe dela jamais vai sentir sede, sabe? Então ele coloca água no barro, então aquele barro que é ruim, aquele barro que não presta para nada, mas com o poder do Espírito Santo, com a presença do Senhor Jesus, ele se torna maleável. Sabe, o Senhor quer transformar a minha e a sua vida. Aí nós começamos a entender. Teus olhos. Eita. Viu? Quando Deus nos acha, quando Deus nos encontra, ninguém mais pode nos esconder. Nem nós mesmos. Você lembra da palavra da semana passada, Jonas? No fundo de um porão, na situação que aconteceu o quê? Foi revelado quem ele era. Então não adianta você se esconder. Não adianta você viver longe do Santo dos Santos. Porque quem já pisou lá, em outro lugar, não sabe viver. Então não adianta se esconder. Não adianta fugir das mãos do oleiro. Deixa ele te moldar. Mas sabe de uma coisa? Se quebre. O Marcos usa muito uma palavra, é protocolo. É automático. Sabe? Saia do automático. Quebre os protocolos. Deixe o Senhor Jesus Cristo mudar a tua história, a tua vida. Jesus jamais constrangeu alguém com a sua santidade. Eu sou. Não. Jesus sempre constrangeu as pessoas e ainda nos constrange com o seu amor. O amor dele nos constrange. E é aí que nós temos que entender que amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao meu próximo como a mim mesmo. Aí eu não amo nem a mim mesmo. Sabe por quê? Porque eu não me quebrei. Porque eu não deixei o Senhor Jesus me curar. Eu sou curado para curar. Eu sou restaurado para restaurar. Eu sou salvo para salvar. Você está entendendo? A partir do momento que eu entendo quem eu sou na presença do Senhor Jesus, eu não louvo mais. Eu não toco mais um instrumento.
Eu simplesmente não sou o diácono. Eu simplesmente não estou aqui pregando a palavra, mas eu estou aqui transferindo aquilo que eu tenho. Transferindo aquilo que eu sinto. Transferindo aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo, que o oleiro está fazendo na minha vida e também na sua vida. Quem aqui quer se quebrar nas mãos do oleiro, diz amém. Então é por isso que você está aqui nessa manhã de hoje, aqui na casa dele. Aqui nós recebemos as unções, as informações, as pregações. Aqui nós recebemos todas as estratégias que o Senhor nos dá. Sabe para quê? Para que lá fora, como o pastor Marco disse, nós temos a diferença. Porque a palavra igreja do grego significa separados para fora. Nós somos um exército, nós não somos uma creche. Nós somos exército. De vez em quando nós temos que passar pela creche, mas aí Deus já nos levanta de novo. Sabe, quando nós entendemos, falando em creche, ó, Deus me falando aqui da Kids agora, sabe? Essa geração na qual está... Quem aqui tem filhos aqui? Quem aqui traz a... Não precisa levantar a sua mão. Mas quem que traz seus filhos aqui e deixa na Kids? Se você não deixa, procure começar a deixar. Sabe por quê, meu irmão? Eu estava orando ontem, hoje, né, de madrugada. Aí Deus falou assim para mim, que eu fico assim, o Lucas, eu tenho um filho com 17 anos, e também tenho uma filha com 29, mas o Lucas, e eu pensando, Senhor, né, e daí Deus falou assim, viu, você está muito preocupado em que o mundo seja melhor para ele. Você tem que se preocupar, sabe o quê? Em preparar ele para que o mundo seja melhor. Aí a gente vê aqui, ali as crianças estão sendo preparadas, talvez o mundo, a gente não sabe como é que vai estar lá na frente. Mas eles vão estar preparados para o mundo, para tornar o mundo melhor. É aquela tal história, quem tem filho, ensina o filho assim, por caminhos por onde eu e você não vamos pisar. É assim que nós fizemos com nossos filhos. Eu não vou pisar onde o meu filho vai pisar, mas eu vou ensinar. Então, tipo assim, eu estou preparando o meu filho para caminhos aonde eu não vou pisar. Assim aconteceu com Moisés e Josué. Moisés não viu a terra prometida, mas ele preparou Josué para pisar. E assim funciona a palavra do Senhor, assim funciona o meu e o teu legado. Aquilo que nós estamos fazendo hoje com as crianças, com os jovens, aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui na igreja, na 25ª, talvez nós, daqui a uns anos, nós não vamos pisar, mas nós estamos ensinando outras pessoas a andarem pelo caminho. Essa é a unção do Espírito Santo. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que nos posicionar. Ressignificar, ou seja, dar um significado é o que significa, mas o ressignificar é dar um novo sentido ao que significa. Quem entendeu diz amém. Amém, porque eu também estava, né? Você está entendendo? Por isso, meu irmão, o melhor lugar, repito, para se quebrar. Quem aí está quebrado em alguma área da sua vida? Levante sua mão. Não financeira só. Mas o seu casamento, sua saúde, sua vida com Deus. Em alguma área da sua vida. Sabe, meu irmão, o Senhor quer te ensinar a pisar no Santo dos Santos. Santo dos Santos não é uma modinha. Santo dos Santos não é um momento. Santo dos Santos é um estilo de vida. E quando nós entendemos que o nosso estilo de vida, a nossa maneira de pensar, ele vai contra a expectativa daquilo que o Senhor quer. Você quer saber como é que está a nossa vida com Deus? É só nós olhar a nossa realidade. Quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vemos que está longe da promessa e longe da vontade de Deus, nós começamos a entender que nós precisamos ser quebrados pelo oleiro. Precisamos se quebrar nas mãos do oleiro. Sabe, meu irmão? Aqui daí o Senhor diz assim, e descia a casa do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, ele era um vaso, mas não era um vaso da vontade que o Senhor Deus queria. Então ele tornou a fazer outro vaso. E todas as vezes nós somos assim.
o Senhor nós vamos nos quebrando na presença do Senhor, mas Ele vai nos fazendo vaso novo. Vaso novo. Vinho novo, em odres velhos. Por isso que nós temos que nos quebrar. Quem está entendendo a palavra diz amém. Por isso que todas as vezes nós somos aquele vaso, mas não aquele vaso dinossauro, sabe? Tem muitos dinossauros espirituais. Quando nós falamos assim, vai se converter. Mas eu já sou convertida há 20 anos. Eu falei, não, irmão, nós temos que converter todos os dias, porque conversão é mudança de direção todos os dias. Então o nosso vaso tem que estar sempre indo direto para onde? Para o forno. Eita! E aí, meu querido? Ter aparência de vaso não quer dizer que é vaso. Porque o que nos torna vaso é passar pelo forno. Porque o que torna a resistência do vaso, deixa eu ver como é que o oleiro faz. O oleiro pega, né? Faz o vaso. Certo? Aí o vaso está lá, colocou água, teve aparência de vaso. Aí Deus vai lá e coloca onde o vaso? No forno. Fogo. Eita. Quem está passando uma luta aí? Uma. Levanta a mão direita assim. Quem está passando duas lutas, levanta a esquerda. Quem está passando mais do que uma, olha os meninos ali. As lutas que nós enfrentamos é o forno. Sabe a história do processo? Que nós temos que respeitar o processo. E aí muitas vezes nós não respeitamos o processo nas nossas vidas. Nós queremos ajudar a Deus. Aqui você já tentou ajudar Deus de alguma forma? O Senhor fala assim, vai por ali. Aí você fala assim, Senhor, eu vou dar uma incrementada. Eu vou colocar uma pitadinha do meu sal aí, mas o que acontece? Quando nós tentamos ajudar Deus a fazer o que Ele tem que fazer, nós quebramos porque nós temos que entender qual que é a vontade do Senhor. Os nossos pensamentos não são o dele, a nossa vontade também não é dele. Então, peraí, por que eu vou ficar andando na contramão se eu tenho certeza? E Deus me fala, ei, deixa eu guiar a tua vida, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe, meu irmão, nós temos que aprender a respeitar isso. Porque eu falei aqui que o vaso, muitas vezes ele tem aparência de vaso, mas ele se quebra, porque ele não passa pelo forno. Por isso que tem muitas pessoas que têm um grande problema. Elas querem primeiro ter posição, para depois ter autoridade. Elas passam por cima de um processo. Posição, o Senhor não trabalha assim. O Senhor trabalha para quem tem autoridade, para Ele colocar na posição. Sabe o que é autoridade? Não é mandar. Não é mandar. Autoridade para o Senhor Jesus é quando nós renunciamos à nossa vontade e fazemos a vontade dEle. A autoridade que o Senhor me manda sobre a minha vida é quando eu renuncio às vontades da minha carne. E quando aí sim Ele vai me colocar na posição. Por isso que tem muitas pessoas que estão pregando, estão louvando o Senhor, estão trabalhando para o Senhor, mas não entenderam ainda qual que é a sua posição. Por isso nós falamos muito de posicionamento. Olha, se posicione, sim, é necessário você saber a posição que Deus quer te colocar. Mas quando Deus te colocar lá na posição, você tem que saber o que você tem que fazer. Por isso que é necessário passar pelos processos. Aí quando é colocado lá dentro do vaso, o que acontece? As mãos do oleiro, elas não entram mais dentro do vaso. Mas jamais Ele tira os olhos de mim e de você. Ele fica lá olhando lá o vaso. Só que o vaso naquele momento ali é um momento onde nós estamos sozinhos dentro do forno, com os olhos do Senhor olhando para mim e para você. Aí vem as lutas, vem as dificuldades. E aí nós não começamos a entender, nós não entendemos
onde que é o santo dos santos, que aquele que habita no santo dos santos, ele entende que as dificuldades, que os problemas que nós passamos, são para nos causar, são para nos dar maturidade. Então o tempo que nós passamos dentro do forno, o tempo que nós passamos dentro do fogo, é o que nos vai dar liga, é o que vai dar a maturidade, porque a maturidade eu tenho não pelos meus 53 anos, com carinha de 22, mas a maturidade que eu tenho são pelas experiências que eu tive, são pelas lutas na qual eu passei, e eu ainda vou continuar passando. Aí nós entendemos quando a palavra diz assim, e nós somos muito mais do que vencer, não é pelaquilo que nós vamos vencer, mas é por aquilo que nós já vencemos, meu amado. Você é muito mais do que vencedor, porque você já venceu e vai continuar vencendo ainda. E o porquê então que essas lutas têm te tirado do caminho do Senhor? O porquê que essas lutas, dificuldades, então, meu amado, têm nos feito nos afastar do Senhor, querer terminar com casamento, com relacionamento, como o Marco falou, a nossa casa precisa ser sarada, precisa ser curada, e nós somos os agentes de milagre, nós somos os carregadores da presença do Senhor. Então, nessa manhã de hoje, deixa o Senhor Jesus Cristo moldar a sua vida. Sabe o forno na qual você está passando aí? Aí você diz assim, pastor, eu estou passando por tanta luta, tanta dificuldade. Calma, meu irmão. Você está passando pelo processo. Você está passando pelo processo de maturação, pelo processo de maturidade. Porque o Senhor quer te levar, você, a ser um grande homem, uma grande mulher, usadas pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Então os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Romanos 8:28 diz o quê? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Só que dentro do vaso, vamos pegar um vaso, a 25ª é uma igreja grande para a honra e glória do Senhor. Então o forno da 25ª, ele não é só de uns, é um forno grande. Então lá no forno tem vários e vários vasos, cheio de vasos lá. Só que se dentro do forno, eu não esperar o meu tempo de maturação, eu vou quebrar dentro do forno. É o que está acontecendo. Tem muitas pessoas se quebrando dentro do forno, ou seja, antes de se fazer o processo, elas estão se quebrando, porque elas não esperam o processo terminar. E aí, quando sai a fornada, não de pão, mas de vaso, muitos estão lá, esperaram o processo, esperaram o tempo de maturação, e estão maduras. Estão preparadas porque o vaso não foi feito para ser vazio, o vaso foi feito para ser cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Aí existem 3 classes de pessoas: aquelas que fazem, aquelas que olham os outros a fazer, e aquelas que perguntam assim, mas como será que ele fez? Eu quero ser aquele vaso que faz. Amém? Eu quero ser aquele vaso que faz, aquele vaso que obedece. Você quer ver uma coisa, meu irmão, sobre tempo de maturação, sobre espera. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Sabe, esse esperar é como se fosse um plantio. Você tem que arar a terra, você tem que cuidar da terra, quer dizer, você já fez a sua parte, só que daí você tem que esperar o quê? Cair a chuva que vem do céu para poder brotar. É um tempo de espera, mas não é uma espera pelaquilo que você não fez, é uma espera pelaquilo que você fez, pelaquilo que você plantou. Então esperei com paciência, esperei o tempo, esperei o processo. Sabe, meu irmão, você quer ver uma coisa? Ô filho, põe para mim Lucas. Acho que eu marquei aqui, deixa eu ver. Lucas 24, 47, 49. Lucas, diz o carioca, Lucas. Já estamos encerrando, meu amado. Até 11h30 nós terminamos. Legal.
Aleluia. Oi, olha lá. E em seu nome se pregaste o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vai. E dessas coisas sois vós testemunhas. 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, esperai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Espera. Eu quero linkar o oleiro com Atos dos Apóstolos. Aqui Lucas diz que o Senhor disse: espera. Espera por quê? Porque vocês ainda não estão prontos. Você tem que esperar o tempo do Senhor para que o Senhor possa te usar. Então ali diz assim em Lucas: espera até que do alto venha o poder para vocês serem as minhas testemunhas. Vocês passaram pelo processo, agora vocês têm que ser cheios da minha presença. O vaso está pronto, mas como eu disse, o vaso vazio não foi feito para ser vazio. O vaso foi feito para ser cheio do Espírito Santo que está aqui nessa manhã de hoje, para nos transformar. Aí você quer ver uma coisa? Deixa eu pegar aqui, vamos lá em Atos 2. Eles esperaram. Agora olha só, olha o que a palavra diz: cumprindo-se o dia da espera. Cumprindo-se o dia que eles esperaram, ou seja, teve que ter uma espera, oh, aleluia, para ver o cumprimento. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu todo aquele lugar, toda aquela igreja, todo aquele povo que estava na 25ª igreja evangélica quadrangular, lá pela manhã, dia 28, e estavam todos assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Ei! A manifestação do Espírito Santo que foi feita no dia de Pentecostes, todo mundo ficou assim, né? Todo mundo começou a falar em línguas e foram todo mundo chamar. Ei, estão tudo louco, ou estão tudo, acho que tomaram alguma coisa lá. E todos estavam cheios do Espírito Santo e falando pelo poder do Espírito Santo, ou seja, e quem chegou lá, quem chegou perto do fogo, começou a pegar fogo também, começou a queimar também. Você está entendendo que quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós levamos esse fogo para dentro da nossa casa, para dentro onde quer que a gente planta, coloca a planta dos nossos pés, onde que a gente caminha, sabe, esse fogo, essa presença do Espírito Santo, outras pessoas também começam a queimar, outras pessoas começam também a sentir, e começam: eu quero aquilo que você tem. Por isso que eu falei no começo, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos, que é a presença do Espírito Santo. Nós transferimos. Ei! Eu não posso te dar nada se eu não buscar por nada. Sabe, esse que é o problema. Às vezes, 99,9%, nós viemos para a igreja e não para o culto. É bom vir para a igreja, mas quando fala em vir para o culto, é cultuar a Deus, é você saber o que está fazendo aqui dentro. Senhor, quebra a minha vida, me faça de novo. Quebra a minha vida, me faça de novo. Quebra a minha vida, Senhor, me faça de novo. Para quê? Para que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, você fica reclamando aí da sua dor muitas vezes. Ah, porque a minha dor, ela me impede. Não, meu irmão. Eu contei aqui, acho que 3 meses atrás. Eu era muito pequeno, eu tinha com 15 anos, não vou falar muito pequeno, a estatura, eu tinha o tamanho do João, não que seja pequeno, tá, João? Tá bom, João?
O Marco sempre foi grande, pastor, ou você? Também não foi? Depois ficou. Então acho que o pastor Marco passou pelo mesmo processo que eu. E como muitos aqui. Meu pai e minha mãe me levaram para o médico, porque eu tinha muita dor. Eu comecei a esticar, comecei a crescer. E eu sentia muita dor em todo o corpo. Aí quando eu cheguei lá no médico, o médico falou assim para minha mãe: mas é normal essa dor. Mas como assim normal a dor? É porque os ossos estão crescendo. É porque os músculos estão crescendo. É porque ele está crescendo por inteiro. Se a senhora quiser parar a dor, a senhora vai parar o crescimento dele. Então a dor é necessária para o nosso crescimento, meu amado. Se você sente dor em alguma coisa da sua vida, essa dor ela é necessária, ela não pode ser contínua. Porque o Senhor nessa manhã de hoje quer tirar toda a sua dor. Mas pare de murmurar, pare de reclamar. E comece a adorar a Deus no meio da sua aflição. Você lembra que o Senhor diz? No mundo nós teremos, mas tem de bom ânimo, porque eu... Só que a parte A ninguém se lembra. E diz assim: para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. Você passar por aflição sabendo que a paz do Senhor Jesus é sobre a sua vida. A paz não que o mundo dá, mas a paz que Ele dá. Então, meu irmão, que nessa manhã de hoje nós venhamos a ter um encontro com o Senhor. Que essa descida de Pentecostes, ela tem que vir sobre nossas vidas todos os dias. Queira sempre ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe, talvez você chegou aqui triste, cansado, oprimido, sem direção. Sabe? Uma vida de tristeza, de angústia, de depressão. Sabe, uma vida sem sentido. Eu estou te apresentando aqui o Espírito Santo de Deus para você. Alguém que quer colocar você na direção. Sabe, irmão, quando desceu o Espírito Santo sobre aqueles homens, você imagina uma coisa. Pedro, sem a presença do Espírito Santo, ele negou Jesus, mas com a presença do Espírito Santo, ele pegou e chegou lá. Diz a palavra que ele não tinha microfone, né? Então ele pegou. E com a presença do Espírito Santo, mais de 3.000 almas aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Olha a diferença do Espírito Santo na nossa vida. Sem a presença nós negamos, com a presença nós vamos para dentro, nós vamos para cima, porque é Ele que nos move. Nós não podemos fazer nada sem a sua presença. Por isso que nessa manhã de hoje, meu querido, seja cheio da presença do Espírito Santo. Que nessa manhã de hoje você está passando aqui pela casa do oleiro. E que o Senhor possa te transformar. Seja quebrado na presença dEle. Senhor, me molda, Senhor. Me molda não segundo a minha vontade, mas sim segundo a Tua vontade. Porque, meu irmão, ser transformado pelo Espírito Santo é um ato contínuo dEle na minha e na sua vida. Todos os dias, todos os momentos, nós temos que ser vasos novos na sua presença, vasos novos, cheios da presença dEle. Todos os dias nós temos que nos quebrar e, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida. Senhor, me dê maturidade, me dê autoridade, me dê sabedoria, me ensina a ser guiado pelo caminho, Senhor. Amém. Amados, o tempo é agora do Espírito Santo sobre mim e sobre você. E o Senhor me mostra que muitas pessoas aqui precisam ser curadas nessa manhã de hoje. É por isso que você desceu aqui. É por isso que você veio aqui. Vamos lá para a casa do Senhor? Acho que não vou não. Vou. Alguém te convidou ou você veio, você já faz parte daqui.
Só que o Senhor nessa manhã de hoje, Ele quer nos quebrar. Quer que nós venhamos a nos quebrar na presença dEle. Quebrar todo o orgulho, sabe, todo esse sentimento de orgulho. Sabe, aceitar que realmente nós estamos errados e precisamos da ajuda do Senhor. Ei, a maior atitude de um homem e de uma mulher de Deus é reconhecer quando está errado. Que quando nós reconhecemos, nós olhamos para dentro de nós e a transformação do Senhor, ela vem de dentro para fora. Por isso que hoje, nessa manhã, meu irmão, muitas mágoas, muitos rancores, muitas feridas de alma, aquilo que te aprisionava, a falta de perdão, aquilo que um dia fizeram para você e você ainda se entristece com isso, nessa manhã de hoje, ei, todo o complexo de inferioridade, toda obra do mal, todo espírito contrário, toda cadeia maligna, tudo aquilo, meu irmão, que veio dos antepassados, toda maldição hereditária, vai cair por terra nessa manhã de hoje, porque nós temos que ser vasos na presença do Senhor, não vasos rachados, não vasos quebrados, mas vasos curados pelo Senhor, para sermos cheios do Espírito Santo e podemos levar outros a sentirem a mesma presença dEle que nós estamos sentindo nessa manhã de hoje. Esteja sempre no secreto. Feche a porta do seu quarto. Se não, feche a porta do seu carro. Ache um tempo. Quem já orou no banheiro aqui? Várias vezes. É o seu secreto. Está encerrando sobre essa palavra. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansar, aquele que habita, aquele que mora, aquele que se permite que o Espírito Santo faça morada dentro de mim e dentro de você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe, esse habita, esse morar, é um lugar de intimidade. Intimidade com Deus, a busca pela intimidade, pela santidade, não vai te tornar melhor do que ninguém, mas vai te tornar diferente de muitos. Não somente chamados, mas sim permanecer sendo um escolhido do Senhor. A hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os tais que o assim o adorem. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, o sol nasce para todos, mas a sombra do Onipotente são para aqueles que buscam o Senhor. Descansará porque você buscou, porque você entregou, porque você está indo na presença dEle. Sabe, irmão, busque a presença, busque a intimidade, busque estar na casa do oleiro. Mas a casa do oleiro não é somente aqui, a casa do oleiro é onde quer que a planta dos seus pés pisarem. Essa é a presença do Espírito Santo. Que quando eu saio daqui, quem aqui gostaria de morar na igreja? Levanta a sua mão. É gostoso, né? Louvor, pregação, é uma atmosfera. Amém? Só que quando essas portas se fecharem, daqui a pouco nós vamos para casa. Tão bom, né? Sabe que o pastor Marco não pode ficar lá na minha casa, cantando lá? Sabe que o pastor Edson, né? Marquinhos, o diácono me olhando, me cuidando assim, será que não? A presença. Você tem que levar por onde quer que a planta dos seus pés pisarem a presença do Espírito Santo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora, aquele que se entrega, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente do Senhor é sobre a sua vida. É isso que você tem que entender nessa manhã de hoje. Saindo aqui da casa do oleiro, ai, Senhor, obrigado, porque eu quero me consertar todos os dias. Eu quero me entregar todos os dias, porque nós vamos louvar o Senhor já de novo. E aí você vai dar um outro significado para essa canção. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, você não sabe viver. Feche seus olhos. Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã de hoje nós estamos aqui
para te engrandecer, para te exaltar, para te glorificar. Senhor, obrigado, meu Pai, porque nós queremos sair daqui, Senhor amados, transformados pela Tua presença. Que as Tuas mãos, ó meu Senhor, estejam nos moldando todos os dias, ó Pai. Pai, arranca agora todo espírito de opressão, de depressão, de tristeza. Pai, que esse coração, Senhor amado, que estava duro, que o Senhor venha, Pai querido, a transformar esse coração de pedra num coração de carne, sensível ao toque do Teu Espírito Santo. Que mentes, ó meu Senhor, que estavam presas, o Senhor venha nesse momento, meu Pai querido, a desbloquear a mente, desbloquear o entendimento, Senhor. Pois a Tua palavra diz que nós temos, ó meu Senhor amado, que renovar o nosso entendimento, para que venhamos conhecer, ó Pai querido, a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que os olhos venham a ser abertos nessa manhã para entender, ó meu Senhor amado, qual é a nossa posição no Senhor. Por isso, Pai, que nessa manhã de hoje, como foi dito aqui, hoje é uma manhã de cura. Hoje é uma manhã de cura. Receba da cura da parte do Senhor sobre a sua vida. Cura de traumas, cura de mágoas, lá no fundo da sua alma. Muitas vezes você chegou aqui e a sua alma estava gritando por socorro. Hoje ela encontrou a presença do Espírito Santo. Se quebre nessa manhã de hoje. Se solte nessa manhã de hoje. Ei, se solte nessa manhã de hoje. Se solte nessa manhã de hoje. Se entregue para o Senhor.